Fala pessoal, hoje a gente vai te trazer a explicação do porquê que o Tesouro IPCA está caindo se a inflação não para de subir. Você vê a inflação onde quer que você esteja, os preços estão maiores, o índice confirma essa elevação. Então, se você tem um título que te paga a inflação, você recebe a inflação, por que que ele está perdendo valor? Esse é o tema do vídeo, vamos lá. Fala pessoal, de Matos aqui do canal de Matos Ensina, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o Tesouro IPCA, o NTN-B, por que que ele está perdendo valor quando a inflação sobe. Eu vou trazer uma explicação que é muito simples. A explicação na prática ela é um pouco complexa, mas eu vou simplificar para que vocês entendam sem nenhuma dúvida. Sair desse vídeo sabendo exatamente por que isso está acontecendo se você ficar até o final. Então não me abandona aqui, vamos lá. Antes de mais nada, se esse assunto é interessante para você, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para a gente saber que é desse conteúdo que a gente tem que continuar fazendo. Então eu já trouxe aqui o que intriga, né? Se a inflação sobe, por que esse título está perdendo valor? A explicação aqui é a marcação ao mercado, mas não é tão simples. A marcação ao mercado, beleza, mas peraí, o título tá lá escrito, vai te pagar a inflação e vai te pagar um juro real. Por que tá caindo? Porque a marcação ao mercado é meio do caminho, não está na data de vencimento. Tá, por aí você teria uma explicação bem vaga, né? A gente vai entrar mais a fundo aqui para você entender mesmo o que acontece nesse cenário. É sempre bom lembrar já de cara. Se você segura um título do governo até o vencimento, você tem a garantia soberana da União da rentabilidade daquele valor que está escrito lá. Você vai receber na prática os seus 4% acima da inflação, capitalizado acima da inflação, sem risco algum, mas no meio do caminho tem oscilações e isso acontece por conta das expectativas do mercado aqui, tanto para a inflação quanto para a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Então eu compartilho com vocês aqui minha tela, eu fui lá no site do Tesouro Direto mesmo, aqui a gente tem os títulos que estão disponíveis para venda, a gente vai falar sobre esses aqui que são os títulos IPCA+, deixar eles bem no foco aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, é o nome do título, depois qual que é a rentabilidade dele. A gente vai focar muito aqui nestes números aqui da rentabilidade. Primeiro você tem que entender que é um título híbrido. E o que isso significa? Ele tem duas formas de rentabilidade. Uma forma que é pré-fixada. Você já sabe hoje quanto você vai receber. São, por exemplo, esses 4,63% ao ano. E a outra parte aqui que é pós-fixada, indexada à inflação. Pós-fixada quer dizer que você não sabe ainda quanto você vai receber só lá na frente, e indexado à inflação quer dizer que esse título te paga de fato o que for de inflação. Então ele é híbrido por isso, porque ele tem duas partes, uma que é pré-fixada, você já sabe hoje, uma parte que é pós-fixada, você só sabe conforme os dias vão passando. E a gente tem aqui do lado ó, o preço do título. Está aqui, por exemplo, este primeiro título, R$ 2.937,92. Eu expliquei no vídeo anterior que é complementar a esse, recomendo que você veja se ainda não viu. Vou deixar o link aqui nos cards. Como é que funciona a formação desse preço dada a taxa de juros que ele está te pagando. Aqui é racional, aqui a questão é inversamente proporcional. Conforme essa taxa sobe, o preço do título cai. Isso é matemática, tá? É matemática pura aqui. O título ele tem que te pagar aí o valor nominal atualizado que eu expliquei no vídeo anterior. Então, como ele tem que te pagar um valor fixo na data de vencimento, se você tem uma taxa de juros maior e o valor é fixo lá, o valor não sobe, então você tem que reduzir o valor desta ponta aqui. Este é o funcionamento do título. Então, quando esta parte aqui do título híbrido, esta parte que é pré-fixada, se eleva, como está acontecendo esses dias, o preço do título cai. Em compensação, quando esta parte aqui que é pós-fixada, que é o IPCA, na prática a inflação, quando a inflação está subindo, o título sobe de valor, ele vai subindo junto com a inflação. Mas como é que você está perdendo dinheiro se tem uma inflação que cada vez está subindo mais? Só que a lógica é a seguinte, a inflação está subindo, só que para conter a inflação, o Banco Central foi obrigado, aí, praticamente obrigado a subir a taxa Selic e elevar a taxa Selic, taxa básica de juros da economia. Então, a economia inteira se eleva os juros, inclusive os títulos pré-fixados e os títulos que têm uma parte pré-fixada, como é o caso desse. Este IPCA aqui não tem muito tempo que estava na casa dos 3% de juros reais, até abaixo disso. E essa taxa foi se elevando, saiu lá dos 3%, chegou aqui nos 4,63% hoje. Tem títulos com vencimento mais longo na casa dos 4,87% de juros reais. E aqui é o que eu falei, nesse título tem duas partes, então o IPCA ele acaba compensando um pouco. E aí o que a gente faz para ver isso na prática acontecendo? A gente vem aqui no próprio Tesouro, tem rentabilidade acumulada, a gente vai pegar aqui rentabilidade acumulada do Tesouro que é pré-fixado 2026, ou seja, é um Tesouro que também é de 2026, tem um prazo de vencimento aí próximo,
e só tem a parte pré-fixada, que foi o problema daquele título este ano, que foi a parte pré-fixada aumentando, fez com que o preço dele caísse. Só que foi compensado um pouco com a parte da inflação. Neste caso aqui, o Tesouro Pré-fixado 2026 não tem uma parte que é inflação, então ele só tem a parte pré-fixada e com a taxa Selic subindo, olha o que aconteceu neste ano, menos 11,56%. A rentabilidade dele foi negativa de 11,56%. Enquanto que este título que a gente estava olhando, o Tesouro IPCA 2026, este ano a rentabilidade foi negativa de 2,67%. E esses quase 10% é justamente o que foi amortecido pela inflação, aqui no caso do Tesouro IPCA. Então a lógica é a seguinte: se você tem uma inflação que está fora de controle, você tem uma meta para a inflação e ela não vai ficar dentro da meta, a expectativa é que ela supere muito, o Banco Central, no caso, tem que ir elevando a taxa Selic para controlar a economia, né, para desestimular o crédito, para frear os gastos e para estimular mais a poupança. E aí, fazendo isso, a taxa de juros de toda a economia se eleva, inclusive desses títulos aqui, você vê o Tesouro Pré-fixado pagando aí 10,45% hoje aqui ao ano. E você vê também que a taxa dos títulos indexados à inflação também se elevou. Então, se elevando esta parte dos títulos pré-fixados pela lógica e da marcação ao mercado, você tem perda do preço do título, sempre lembrando que na data de vencimento é garantido. Você vai receber aí os seus 4,63% se você tiver investido nesse título, acima do que vier de inflação, seja ela muito alta ou não. E toda essa lógica, ela também funciona para o inverso, né? Se a gente tiver um cenário em que a Selic estava caindo como foi nos anos anteriores, chegou lá até os 2%, se a gente tem um cenário em que a Selic está caindo, o preço dos títulos vai subindo. Então você compra um título lá a R$2.000 e a expectativa cada hora é de uma Selic menor, o título vai se elevando, como foi o caso dos últimos anos aqui. A gente viu rentabilidades incríveis aqui nos títulos do governo, superando em muito aqui a taxa contratada. E é o cenário que hoje, agora que a Selic está subindo, é o cenário inverso. A gente vê os títulos cada hora tendo rentabilidades menores aqui, como a gente viu pela tabela de rentabilidade acumulada. Todos os títulos pré-fixados, quase todos os títulos pré-fixados estão com rentabilidade negativa aqui no ano e também nos últimos 12 meses. E os tesouros IPCA também, olha aqui, 2045, só este ano teve uma desvalorização de 23%. Aqui a lógica é a seguinte, né? Quanto mais longo o título, né? Quanto maior o prazo de vencimento, como aqui o caso 2045 em comparação aos outros, quanto mais longo o prazo de vencimento dele, mais possibilidade dele sofrer oscilações aí. Por quê? Porque o prazo é maior, então a incerteza é muito maior e com isso o risco é maior. Então o que é exigido para esse título tende a ter volatilidades muito maiores. Os títulos que têm um prazo de vencimento menor aqui, eles sofrem menos volatilidade. E aí qual o problema? Você compra um título hoje, tá ótimo, vou ganhar 3% de juro real, tá ótimo mesmo. Só que se você comprasse ele um mês depois, 2 meses depois, você recebia 4,63%. Então cada título se beneficia de uma forma diferente dos movimentos da economia. Por isso que é muito importante você entender bem sobre os investimentos. Então se inscreve aqui que eu vou te ajudar a dominar os investimentos. Até o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Clica num desses e a gente se vê lá. Tchau, tchau.